Como nos tornamos quem somos? O que me faz ser quem eu sou? Será que se eu tivesse nascido em uma outra época, eu seria como eu sou? Será que se eu tivesse vivido em um outro momento histórico, eu sentiria coisas parecidas com o que eu sinto hoje? Eu pensaria de formas parecidas com como eu penso hoje? Eu perceberia a mim mesma de uma forma semelhante a como eu me percebo? E se eu vivesse em um outro lugar? Como será que o contexto histórico, como será que o contexto social participam da nossa experiência subjetiva? Essa foi a pergunta que nós fizemos no nosso segundo vídeo. E então nós pensamos em alguns elementos históricos, começamos percebendo essa questão de haver sociedades tradicionais em que o lugar social, como será a vida, como será esse tornar-se quem somos, se dá com uma fixidez, uma rigidez de lugares sociais, e as sociedades modernas, com essa ênfase na escolha, na liberdade, na igualdade, nos direitos, na participação política, que tem como base essa noção de que nós podemos construir nossas histórias, nós podemos construir, nós podemos transformar, nós podemos criar nossos destinos, modificar nossos destinos. A partir dessa distinção entre organizações sociais tradicionais, organizações sociais modernas, a gente começa a perceber o quanto o contexto histórico participa de como nós vivemos subjetivamente o que vivemos. Então eu pensei, gente, esse momento que a gente está vivendo hoje é um momento histórico. Nós estamos passando por uma pandemia que atingiu todos os países do mundo, né, de diferentes formas, mas não tem como algum país estar alheio à pandemia mundial que está acontecendo. Vocês, no primeiro ano de psicologia, estamos tendo aulas de nossas casas, estamos com uma série de modificações nos nossos cotidianos como forma de cuidado diante desse vírus que tem uma transmissão muito grande, que pode levar a consequências sérias, como hospitalização, como morte de tantas pessoas, né? E vivendo hoje esse momento tão difícil de pandemia, a gente pode se perguntar, e se a gente vivesse em um outro lugar? Será que é diferente? E se a gente vivesse em um outro momento histórico? Como seria passar por uma pandemia em um outro momento histórico? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Como que seria viver uma pandemia e a necessidade de distanciamento social sem celular, sem computador, sem internet, sem televisão, sem uma série de tecnologias que nós temos hoje? Eu estou dando esses exemplos, mas a gente pode pensar em outros, né? Sem a ciência estar tão desenvolvida e saber explicar para a gente o que é o vírus, como é a transmissão, essa produção, né? Que as pessoas estão buscando acelerar o máximo possível a produção de uma vacina, como é aqui em 2020, com o nível avançado de conhecimento científico que nós temos está sendo tão difícil. Como seria se o acesso a informações fosse diferente, se a produção de conhecimento científico fosse diferente? Como seria? E será que algo seria mais fácil? Será que algo poderia, né, tornar esse momento um momento mais tranquilo? Difícil, né? E eu fico me fazendo essas perguntas. Na verdade, não há respostas certas nem erradas para elas, porque nós não temos uma máquina do tempo para entrar nessa máquina e viajar. E eu acredito que se a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente não escolheria viajar para uma época de pandemia. Mas eu decidi que o nosso exercício de hoje
vai ser a partir de algumas informações, eu vou passar também rapidamente, mas algumas informações históricas sobre outras duas pandemias para a gente imaginar, né, como é a experiência subjetiva em momentos históricos diferentes do nosso. Se a experiência subjetiva de viver em 2020, em que acontece a pandemia de coronavírus, né, como seria viver em outro século, como seria viver em outro contexto. Então, vou abrir aqui nossa apresentação. E nós falaremos sobre a subjetividade em diferentes momentos históricos. Não sei se vocês já ouviram falar da peste negra, mas a peste negra ela acontece na Idade Média, inclusive ela contribui para o declínio do feudalismo, para o declínio, para a entrada na Baixa Idade Média, para o fim da Idade Média, né? Junto com a fome, junto com as guerras, né? São fatores que levam ao fim desse período. E a peste negra na Idade Média fez com que 1/3 da população morresse, né? Lugares que tiveram 75% da população dizimada. A peste negra, ela era chamada assim porque um dos sintomas eram manchas escuras na pele, né? Então imagina muitas pessoas com manchas escuras, uma disseminação em que muitas pessoas morriam, essa presença lado a lado com a morte, e não era um momento que as pessoas tinham conhecimento científico para saber o que estava causando. Então, tinha até como o cheiro era forte das pessoas que morriam, o cheiro era forte das condições precárias de higiene. Tinha quem acreditava que a peste seria transmitida pelo cheiro, teorias sobre a transmissão pelo cheiro, né? Não havia o conhecimento científico suficiente para entender o que é que estava acontecendo. Na verdade, o que causava a disseminação da peste eram os ratos, né? Pulgas que picavam os ratos e picavam as pessoas, uma disseminação que se fortalecia muito com condições ruins de higiene, que eram muito comuns nesse período, né? E os ratos nos navios foram uma forma de disseminação entre os países, nos lugares portuários, né? Foram os primeiros lugares a ter bastante ocorrência de peste negra, e a gente vê, então, como isso foi se disseminando. Aqui estão os países e o quanto a questão da circulação de navios foi um fator. A peste, ou morte negra, como a gente viu, é uma referência à gangrena dos tecidos. Os tecidos escureciam, a letalidade era muito alta, maior que 60%. Em até 7 dias após os primeiros sintomas, as pessoas morriam. E as regiões menos desenvolvidas e mais isoladas do comércio internacional sofreram menos. Então, foi o comércio entre países, com os navios, com a circulação marítima, que fez com que a peste negra se disseminasse tanto. Havia, naquele período, né, como a gente viu, era muito forte o poder da igreja, a igreja como o fator que explicaria o que acontecia na vida das pessoas, no destino das pessoas. Havia a ideia da peste negra como uma punição divina. E para lidar com ela, para evitar a morte, a pessoa teria que exercer a penitência, né, o autoflagelo. As pessoas se feriam, se machucavam em praça pública, né, para demonstrar arrependimento por terem despertado a ira, o castigo, a punição divina. E havia também massacres e linchamentos de pessoas com hanseníase, de estrangeiros, de judeus, atribuindo a outros grupos como se a peste fosse uma obra desses grupos da população. Então, esses dois movimentos, de considerar a peste uma punição divina, de considerar a peste a causa atribuída a grupos da população, com massacres e linchamentos desse grupo, foi uma característica desse momento histórico da peste negra, em que ainda não havia informações, conhecimento científico
do que é que gerava esses sintomas, essa doença, essas mortes. Foi no século XVII, né, que é um exemplo dessa roupa que foi desenvolvida no século XVII, dos médicos, para tentar se proteger o máximo possível, né? Vocês se lembram que eu disse agora que acreditava-se que transmitia pelos odores, então uma roupa que protegesse o nariz. Essa roupa ficou conhecida como um símbolo da peste, mas ela foi, na verdade, criada no século XVII, que é depois de quando foi o momento mais forte da peste, e só depois, bem depois, que foi se identificar essa origem por bactérias, com o uso de antibióticos, que aí sim, percebendo pelo conhecimento, pela razão, pela pesquisa, quais eram as fontes, é possível tratar. Ainda há casos de peste hoje, mas sem todo o poder de disseminação e de mortes, como foi nesse período que nós vimos. Outro exemplo é o da gripe espanhola. O da gripe espanhola é bem recente, né, em comparação com a peste negra. A gripe espanhola, ela acontece ao fim da Primeira Guerra Mundial, então muitos países sofrendo tanto pela devastação da guerra e vem uma pandemia. A gripe espanhola, ela não se originou na Espanha, ela não tem uma relação direta com a Espanha, por incrível que pareça, né? Mas o que acontece é que naquele período da guerra, muitos veículos de imprensa estavam com controle forte, com censura, enquanto a imprensa espanhola difundia informações sobre o que estava acontecendo. A imprensa espanhola tinha condições melhores para informar as pessoas do que estava acontecendo. O período da pandemia de gripe espanhola foi entre 1918 e 1920, né? E a Primeira Guerra, além dessa proximidade cronológica, também teve uma proximidade por contribuir para a rápida disseminação da doença e a velocidade do contágio, já que havia más condições no fronte, más condições nas trincheiras, quartéis lotados, condições de cuidado, de higiene muito ruins, né? Aqui a gente tem duas imagens do Brasil, um jornal noticiando a grande epidemia, as providências do governo de muito pouco valeram até agora. Muitas pessoas não acreditavam que era algo sério, não acreditavam que era algo tão grave, né? Até as mortes se multiplicarem, se multiplicarem e se multiplicarem. Aqui não havia um sistema único de saúde como nós temos hoje, um sistema público. Então, as pessoas, para terem tratamento, um espaço importante foram as santas casas de misericórdia. Então, aqui são duas imagens do Brasil, e outro fato histórico do Brasil é que o presidente Rodrigues Alves foi eleito em 1918, mas não teve condições de assumir o cargo, porque ele morreu de gripe espanhola. Então, nós tivemos no Brasil um presidente eleito que não pôde assumir por ter morrido de gripe espanhola. Né? Enquanto a peste negra, para ter uma grande disseminação, levou cerca de 3 anos, a gripe espanhola foi em alguns meses, pensando também o quanto a guerra, entre outros fatores, acelerou, né, a circulação de pessoas. Então, isso é uma condição histórica que influencia para as pandemias acontecerem, a grande circulação de pessoas, como a gente vê também hoje em 2020, né, em que as primeiras ocorrências do coronavírus foram identificadas na China e de forma rápida foi se disseminando por vários países do mundo, chegando ao Brasil, em que, infelizmente, nessa semana, nós atingimos a lamentável, triste, horrível, difícil, não há palavras para dizer o que está acontecendo, de termos chegado a 100 mil mortes no Brasil. No exercício de hoje, como eu disse para vocês, não tem certo e errado, é para a gente pensar juntos, né? No momento histórico que a gente está vivendo, em outros momentos históricos em que pandemias aconteceram. Então, pensando nesses 3 momentos históricos, a peste negra, a gripe espanhola e a pandemia de coronavírus atualmente,
Responda, essa é a nossa questão de hoje. Como você considera que os contextos históricos influenciam nas experiências subjetivas? Né? Será que estar em uma pandemia hoje, a experiência subjetiva de estar em uma pandemia hoje é parecida, é diferente? Como que o contexto histórico influencia? Lembrando que vocês podem entrar no Meet hoje às 9 para a gente tirar as dúvidas, ok? E o que vocês precisarem, vocês me escrevem. Boa noite para vocês.